Olá, meu amado, minha amada, filho do Deus Altíssimo, estamos aqui nesse mês de outubro, um mês incrível que o Senhor tem nos dado e um mês que o Senhor, então, tem falado muito ao meu coração em relação ao que estamos vivendo e a guerra espiritual deste tempo. Então, eu sei que são muitas pessoas que estão querendo postar vídeos nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, que estão querendo influenciar, né, para que outros votem no candidato A ou no candidato B, mas o Senhor também tem nos dado uma direção para o nosso povo, para o povo dele, o povo que ele escolheu, a língua Enaz. Nós precisamos nos posicionar. E eu quero dizer para vocês que realmente estamos numa luta e o apóstolo Paulo, ele nos ensinou a como devemos guerrear e nós já ensinamos isso. Então agora é o momento de praticarmos. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, dos versículos 11 ao 18, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta não está aqui no campo da terra. Existe uma luta maior para ter o domínio sobre o Brasil. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, ou seja, precisa ter uma resistência. E havendo feito tudo, ficar firmes, ou seja, eu preciso resistir e ficar firme fazendo tudo, ou seja, tem que fazer alguma coisa. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Ou seja, quem fala mentira, quem já foi condenado e se diz descondenado, se diz que já foi absolvido, isso é mentira. Então eu não posso colocar esta mentira sobre a minha vestimenta. Eu tenho que estar com a verdade. E vestir da couraça da justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Não a justiça de homens que descondenaram um condenado. Então eu tenho que acreditar que Deus, ele vai fazer justiça por mim, por isso eu não vou entrar nesta batalha no campo natural, mas no campo espiritual eu preciso pedir para que Deus faça justiça. E aqui na terra eu vou votar em quem? Em quem está justificado, absolvido pela lei, ou quem foi condenado, meu amado? Então eu tenho que me revestir da couraça da justiça. O Senhor é a minha justiça, mas o Senhor, ele nos diz para estar na verdade, ok? Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, precisamos anunciar o evangelho de Jesus. E o que é evangelho de Jesus? Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus não fala de morte. Jesus não fala para matar ninguém. Jesus, ele diz para nós falarmos de vida. Então, um candidato que fala sobre aborto não está falando de vida, e o evangelho que devemos anunciar é um evangelho de vida que traz paz. Estão querendo colocar leis onde transformam o pecado, o errado em certo, e isso não é evangelho da paz. O evangelho é o evangelho da vida. Jesus veio nos dar vida e uma vida com abundância. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno, ele vem revestido de algo maravilhoso, porque ele é o pai da mentira. Ele sabe mentir poderosamente. E eu vou ler um outro texto aqui, e que ele pode enganar até os escolhidos do Senhor, e nós precisamos estar firmes com a fé neste evangelho, o evangelho da vida. Então, quando pensamos numa votação, nós precisamos imaginar que queremos sobre nós pessoas que mais se assemelham aos princípios do reino de Deus, aos
que mais se assemelham ao quê? Aos princípios do Evangelho, ao que o Evangelho vem nos trazer. Então precisamos crer nisso, porque isso traz a paz sobre uma nação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa estar sempre nos nossos lábios, e o que precisamos tomar muito cuidado é porque muitos dos que são do nosso lado estão sendo enganados e nós estamos tendo eles como inimigos. Então não é porque votou contrário ao candidato que se assemelha ao reino de Deus, que ele se torna meu inimigo. Muito pelo contrário, os olhos deles precisam ser abertos. Então, veja só o final aqui. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quem aceitou Jesus é justificado por Jesus, é um santo e talvez esteja sendo enganado. Não teve ainda a oportunidade de conhecer a plena verdade desse mentiroso que fica falando mentira atrás de mentira. Então nós precisamos nos atentar que esses que estão ao nosso lado fazem parte do nosso time e nós precisamos, fazem parte do nosso exército, estamos numa guerra. O apóstolo Paulo está falando aqui de guerra. A armadura de Deus é para quê? Para ir para a guerra, para ir para a batalha, para ir para a luta, não no campo natural, mas no campo espiritual. Então a nossa oração precisa ser com que os nossos irmãos que deveriam votar no candidato que se diz a favor do reino de Deus, que eles estão votando na esquerda, aonde pregam outras coisas como aborto, como ideologia de gênero, que são ladrões e corruptos. Não é isso que nós queremos para a nossa nação. Então nós temos que orar para que Deus abra o entendimento destes. Não é isso? É isso que temos aprendido. Então nós precisamos o quê? Nos revestir da armadura de Deus. Meus amados, o aborto é crime, matar é errado, é pecado. Lá em Mateus 5:21 diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ou seja, não é se eu, como um cidadão brasileiro, se eu voto em alguém para me representar e esse alguém defende a morte de uma criança inocente, eu vou ser julgado por Deus por isso. É o que o texto diz. Jesus veio e está escrito em Mateus aqui dizendo, não matarás. Como que eu posso votar em alguém que prega o fim de uma vida inocente que está dentro de um ventre? Olha aonde nós vamos parar se esse pecado virar uma iniquidade, virar algo comum. Olha só, dentro das igrejas, qual vai ser o nosso problema no futuro se acontece isso? Dentro das nossas famílias, da sociedade brasileira, a menina está namorando, engravidou, ela não dá satisfação para ninguém, ela vai e faz o aborto. Ela mata a criança. Imagina num casamento, você, homem, engravidou a tua esposa, mas ela brigou com você e naquele momento de fúria, ela foi e fez um aborto porque ela é normal. É assim. Você, mulher, ficou grávida daquele tão desejado sonho e aí, de repente, você não está bem num dia depressivo porque teu marido não cuidou de você como deveria e você, de repente, vai lá e faz o aborto porque é fácil. Imagina a consequência disso para você, a consequência disso para a sua consciência. Isso é disso que estamos falando para o futuro. É esse o Brasil? É esse o futuro que queremos dar para os nossos filhos? É essa a igreja de Jesus? Olha, Jesus nos ensinou, meus amados, lá na oração do Pai Nosso. Ele falou, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Nós não temos opção. Nós temos que votar no candidato Bolsonaro porque não temos opção. Porque não temos como escolher outro candidato. Estamos escolhendo o candidato Bolsonaro porque ele é contra a morte, ele é a favor da vida. E tantas outras questões que nós poderíamos discutir, mas o fato é que estamos lutando contra os princípios do reino de Deus. A guerra é mais no alto e você precisa entender isso.
O Senhor está te chamando para esta batalha, está chamando a igreja dele, porque a igreja é a que resiste ainda. Porque os princípios dos céus, que deveriam reger a terra, estão sendo infringidos, e isso vai causar uma consequência grave no futuro. Então eu não estou aqui querendo fazer um vídeo de 5 minutos para te impressionar, não. Eu quero trazer a verdade de Deus que está expresso nos nossos corações, meu e da pastora Priscila, e para que o Senhor abra os teus olhos. A oração é para que o Senhor abra os teus olhos e você possa se juntar e lutar contra esse mal que está querendo infringir os princípios de Deus e torná-lo como uma lei que todo mundo pode e ponto final. E tantas outras leis que eu poderia dizer aqui. Você está recebendo vídeos e mais vídeos. Mas o fato é que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, também é colocado aqui muito claramente, meus amados, o que estamos vivendo nos dias de hoje. Deus falou muito ao meu coração com esse texto. Esse texto aqui está falando para a igreja, não é para outro povo ímpio, não. É para a igreja, para você que se diz igreja. Nós oramos, e lá em Deuteronômio 28, diz que Deus nos colocaria por cabeça. E a igreja é quem define quem vai governar o Brasil agora. Deus nos colocou por cabeça para decidir. E você vai decidir por quem? Por alguém que deu um bolso, alguma coisa para você? Bolsonaro também está dando bolsa, alguma coisa para você? Ah, porque no passado foi muito melhor. O passado já se foi o passado, nós temos que ver o presente. E o que esse homem da esquerda representa hoje para o reino de Deus? Não é tempo de nós brincarmos. A luta é espiritual e nós devemos sim orar para que abra os olhos da população, para não colocar nenhum condenado, um ex-presidiário para nos governar. Meus amados, aqui em casa mesmo, tinha uma pessoa aqui que estava sumindo coisas aqui em casa, sumindo dinheiro na casa de outros pastores, aonde essa pessoa estava prestando serviço. E quando eu descobri, o que eu fiz? Eu mandei embora, eu não quero ela mais aqui, eu peguei a chave da mão dela. Agora nós vamos dar a chave da nossa nação de novo para um cidadão que é ladrão, é um cidadão que rouba, é um cidadão que está contra os princípios bíblicos. O livro de Êxodo diz que nós não devemos furtar nada, roubar nada de ninguém. Agora, além de roubar, nós vamos dar a chave da nação de novo. Meus amados, é assinar um cheque em branco para falar, pode fazer o que você quiser comigo. Não podemos aceitar isso. Isso está errado. Agora, olha o texto de 2 Tessalonicenses. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso reencontro com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Está chegando, mas não chegou ainda. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. O que é apostasia? O pessoal vai largar a fé. Meus amados, precisamos orar para que os irmãos que estão do nosso lado não larguem a fé. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. É esse espírito de anticristo que estamos falando que está no mundo inteiro, a esquerda pregando totalmente contrário à palavra de Deus. É esse espírito, tá? Que supostamente virá por carta. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês estão vendo o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Deus está mostrando o que está detendo essa pauta da esquerda. É a igreja.
A igreja é a oposição. E o texto diz aqui, agora vocês estão vendo, abram os olhos, olha o que está detendo. É a igreja, o Espírito Santo agindo através da igreja é o que está retendo a ação do anticristo para que o teu filho se converta, que a tua família se converta. Deus espera que nós façamos o quê? Vistamos a armadura de Deus e façamos alguma coisa. A igreja, através desse poder, tem a responsabilidade, meu amado, de lutar contra esse espírito do anticristo. Senão, Deus já teria voltado, Jesus já teria voltado para nos buscar. Ainda não acabou a nossa luta. É necessário que fique claro essa guerra entre a igreja, entre o bem e o mal. É necessário que isso aconteça para que os santos sejam despertados. E o texto continua dizendo, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, então esse espírito vai dominar. Mas nós somos igreja e estamos aqui ainda. Nós temos que deter. Então será revelado o perverso, o texto continua, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as armas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderiam salvar. Aqueles que estão rejeitando o amor e a verdade, nós temos que orar por esse, para que esses abram os olhos. Aqueles que estão dentro da igreja, dentro da nossa igreja, votando na esquerda, votando nesse espírito do anticristo, nós precisamos orar para que eles abram os olhos. Ó, o texto continuando aqui. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus está cegando aqueles que não estão firmados em Cristo Jesus, firmados na aliança, na nova aliança com Cristo Jesus. Então Deus já está separando o joio do trigo, meu amado. Você vai ser condenado, é o que está escrito aqui. Vou ler de novo. Por esta razão, Deus lhes envia um espírito sedutor. O que é o espírito sedutor? O cara fala mentira e você acredita na mentira. A fim de que creiam na mentira e sejam condenados, porque não creram na verdade. Oh, meu amado, abre o olho. Está escrito na palavra de Deus que nós devemos trazer o céu para a terra, trazer a vida do céu para a terra, e nós vamos votar em alguém que prega mentira, que nos roubam, que quer implantar ideologia de gênero. Isso está errado. Não sejam condenados por Deus, não perca a tua salvação. Preste atenção nisso, você vai ser julgado por esse ato. E o texto continua, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. É a verdade contra a mentira que está em jogo aqui, meus amados. Ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de se tornarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Não é para a gente pegar alguma coisa nova, é para nós nos apegarmos às tradições que nos foi ensinada. A tradição familiar, a tradição do menino e da menina, a tradição da verdade, a tradição de ler a palavra de Deus, de apregoar, de ter a liberdade de amar o país que Deus nos deu. Isso é tradição, meu amado. Quer de viva voz ou quer por esta carta. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui a manter o que nos está ensinado na palavra de Deus. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus o Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como palavras. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 17. Meu amado,
nós devemos votar no Bolsonaro 22. Não devemos votar no Lula 13. Nós devemos votar no Bolsonaro, porque ele é o melhor? Não, ele não é o melhor. Porque simplesmente os princípios que ele defende são princípios baseados na palavra de Deus. E o que estamos defendendo e o que vamos votar é nos princípios que ele defende. E o que ele faz de mal, que Deus o julgue. Mas a nossa consciência para com Deus tem que estar tranquila. Então precisamos nos revestir da armadura de Deus, precisamos orar para que quem está cego abra os olhos e para que, em nome de Jesus, tanto em palavras como em atitude, votemos no 22. Para que a glória do Senhor se estabeleça nessa nação e se cumpra a profecia que o Brasil será o celeiro do mundo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e que Deus nos livre desses que estão cegos. Que o Senhor tire agora esses tampões dos olhos dos que estão cegos e que nós possamos avançar nas pautas do reino de Deus nesse tempo até a volta de Jesus. Eu abençoo a tua casa, a tua família e você que porventura está com os olhos vendados, que o Senhor abra os teus olhos agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a nossa próxima instrução, que nós vamos entrar num jejum, numa oração firme, para que esses abram os olhos e a gente chegue lá em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.